Oi, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. A TV de Nossa Senhora da Piedade e hoje, né, a TV Horizonte, estamos aqui cumprimentando você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, olha, eu fiquei sabendo há poucos instantes que o líder do governo na Assembleia, deputado Gustavo Valladares, teve um problema, né? Foi internado ontem às pressas. Ontem a Assembleia estava reunida à noite, né? Ele passou mal, me parece que uma operação rápida de apendicite, né? E ele já foi operado e agora está naquele momento de repouso, né? Não pode voltar ao trabalho nos próximos dias. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Flávia de Figueiredo, que vem conversar conosco a respeito dos direitos das pessoas. Doutora Flávia, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia, queridos ouvintes da TV Horizonte. Pois é. É um prazer estar aqui, Cir. A alegria é nossa. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre o testamento do Gugu, porque um testamento, o Gugu é uma figura pública, né? O Augusto Liberato, e a sua morte causou, assim, um problema muito grave, né? Muito grande, porque ele morreu dentro de casa, né? Foi mexer num ar refrigerado, né? E caiu de uma escada, bateu a cabeça num lugar qualquer dentro da casa dele, entrou em morte cerebral, né? Morreu muito novo, ia fazer 60 anos, né? Mas tinha deixado já um testamento, né? Um testamento que foi, inclusive, contestado pela mulher que teve os filhos com ele, né? É verdade, assim. Parece que ele contratou uma mulher para ter os filhos dele, né? Mas essa mulher criou os filhos, né? Como mãe, prova que no dia que aconteceu isso, eles estavam todos juntos, né? Na mesma casa, etc. Então, houve assim, uma discussão muito grande em torno da herança dele, né? Me parece que o Tribunal de Justiça já validou esse testamento, mas agora surgiu agora um cidadão que está dizendo que é filho do Gugu. As coisas vão mudar. Mas, por enquanto, com relação a esse testamento, o STJ, ele decidiu pela tese minoritária do STJ com relação ao testamento. E esse testamento, essa decisão do STJ, vai impactar muito assim a vida das pessoas que vivem em união estável. Porque o julgamento do testamento do Gugu era para apurar, né, se esse testamento, se ele tinha o direito de ter testado 100% do seu patrimônio. O direito de sucessão, ele diz que 50% do seu patrimônio aqui no Brasil, você pode dispor 50% para os seus herdeiros necessários. E os outros 50%, ele vai ser disponível para quem você quiser. No caso do testamento do Gugu, ele dispôs até mais para os seus herdeiros necessários. Foi uma porcentagem de 75% e para os sobrinhos, 25%. E o nosso Código Civil, o que ele diz sobre o herdeiro necessário? É o cônjuge, são os ascendentes, pai e mãe, e os descendentes, que são os filhos. Então, até aí, estava tudo legal, tudo correto. O porém é que o STJ, ao decidir, né, pela tese minoritária, o que ele fez? Ele não reconheceu, nesse caso, o companheiro, a companheira, que nesse caso é a Rose, como uma herdeira do Gugu, como uma herdeira necessária, o que já haviam outras teses que eram majoritárias com relação a isso. Então, o companheiro não foi comparado ao herdeiro, equiparado, a gente pode falar assim, ao herdeiro necessário. E o que aconteceu com isso? Então, a Rose, ela não participou da legítima, não é? E ela ficou de fora
desse bloco, né, desse valor que é mais de bilhão, né, que é o patrimônio dele. Apesar de ela ter sido a mãe dos filhos dele, né, mas, ou seja, ele pagou para ela ser mãe? Como é que é? Fica uma situação difícil, até né? indelicada com a pessoa, saber, né? 3 filhos, não é assim? E criou os filhos, né? Sim. Né? Então, e vivia com eles. É verdade. Então, o que o STJ, que ele disse com esse julgamento? Que o companheiro ou companheira não são herdeiros necessários. Até apareceu um companheiro agora como querendo também herança, né? Vai aparecer ainda muita gente, porque é um volume apareceu muito grande. Um companheiro que disse que teria uma vida com ele, né? Mas isso me parece que já foi negado, né? Que ele não tinha provas para dizer que ele viveu com ele. Retratos, fotos e tal. Vivia escondido, né? Não era uma coisa pública. Declarada. Né? Declarado que havia mesmo ali. Então, esse julgamento, o que acontece? Ele abriu precedentes para que você, sendo companheiro ou companheira, se o seu companheiro vier a fazer um testamento e passando 100% para quem ele quiser, você não vai herdar nada desse patrimônio. Então, abriu, não é vinculante essa decisão para outros julgamentos parecidos, mas abriu um precedente para matérias parecidas com essa. E fica essa instabilidade, porque a tese majoritária do STJ era que o companheiro e companheira, eles eram herdeiros necessários. A pessoa, principalmente uma pessoa importante, né, ela tem que deixar um testamento para ver se não tem muito problema depois da morte, né? Mas esse testamento vai trazer muito problema ainda, porque né? vai... Surgiu esse rapaz que é filho, que inclusive os filhos já decidiram aceitar fazer o exame de DNA, né? Esse rapaz que apareceu dizendo que era filho dele. Sim. Eu acho que não parece muito não, mas... mas olha, assim, eu por experiência própria, por casos ali no escritório, de pessoas que falavam que, olha, parece com uma tia, parece realmente com um parente, e não fizeram, naquele primeiro momento, o exame de DNA. A ação de investigação de paternidade pode ser longa, não é? Então, o que é melhor? É você fazer imediatamente. Faz o exame de DNA, você que é parente, tudo, e já resolve essa situação. É verdade. Ô, doutora Flávia, eu fico me lembrando aqui de um velho filme do cinema brasileiro. Qual? Chamava As 13 Cadeiras. Era um filme interessante porque era uma mulher muito rica, né? Que não tinha filhos e tinha sobrinhos, irmãos, etc. Tal. Então, ela veio a falecer. E a família toda se reuniu para ouvir o testamento que ela deixou. E para um sobrinho, né, que era talvez o mais pobre de todos eles, e para fulano eu deixo um retrato e o meu retrato e 13 cadeiras, uma mesa com 13 cadeiras. Ele ficou curioso, né? Porque os outros receberam casa, isso, aquilo, aquele outro, receberam fazenda, sítio, sei lá, carro. E ele ficou com um retrato dela e 13 cadeiras. Aí ele ficou com aquelas... O que ele fez? Né? Pegou a mesa com 13 cadeiras e de tanta raiva doou para um orfanato. Pode ficar com essa mesa, 13 cadeiras. A cadeira tinha um estofado, era almofadada, né? E o filme era com Anquito, né? Ele era e aí sobrou o retrato da tia. E um dia ele bebeu muito, ficou olhando para o retrato da tia, ficou xingando ela, né? E deu um soco assim na parede, e o retrato dela fez assim, virou e tinha uma carta atrás do retrato dela. Aí ele foi e pegou a carta, olhou, era uma carta para ele, feita por ela, para a tia, né? Assim, olha, numa das 13 cadeiras tem um dinheiro bom que eu deixei para você. Aí ele vai correr no orfanato para ver se encontra as cadeiras. Chega lá e encontra
uma cerimônia com as irmãs de caridade no orfanato, cantando, agradecendo a Deus, porque elas mandaram reformar as cadeiras e encontrar lá um bolo de dinheiro. É para ter um infarto. Quer dizer, não era para ele ter mesmo nenhuma riqueza, né? Não. Herdada da tia, né? Ele doou as cadeiras e a mesa, né? E o dinheiro estava lá. Mas falando assim, desse inesperado, assim, quando meu pai faleceu, ele tinha uma escrivania que era uma gracinha e ele sempre falou que essa escrivania ia ficar para mim. Aí eu tinha um carinho, eu tenho ainda, né, essa escrivania, um carinho muito grande por ela, porque pertenceu a ele passou horas ali, ele trabalhava muito, estudava, e ali era o local dele. E um dia, limpando, lustrando aquela escrivania, eu vi assim do lado um papelzinho. Eu tentei tirar, porque eu queria aquilo ali impecável e tudo, e não consegui. E vi que ela tinha parafuso. Aí eu peguei uma chave, e tirei. A hora que eu tirei, assim, tinha uma carta do meu pai, ali, escondido. E, você não acredita, dólares no envelope. É mesmo, é? Foi aquela coisa inusitada. Eu também recebi assim. Você tem que saber, tinha passado anos. Você herdou a escrivania, herdou os dólares dele. Herdei os dólares. É isso aí. Mas antes eu falei para meus irmãos, eles falaram, não, a carta está endereçada a você, ele deixou a escrivania para você, esse dinheiro é seu. É isso aí, pois é. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia são antissépticas das vias urinárias. E vocês sabem, né? Vocês encontram pílulas de lúcia em todas as farmácias do Brasil. Daqui a pouco a gente volta, estou conversando com a doutora Flávia de Figueiredo. Voltamos daqui a pouco, 12:30, você acompanha as principais notícias do jornal Horizonte Notícias. O querido André Cristino está de volta e traz os destaques do programa de hoje. Bom dia, André. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Olha só, Cir, nós vamos falar hoje no jornal sobre o teste do pezinho. É muito importante quando a criança nasce que ela passe por esse teste do pezinho. Hoje existe o teste do pezinho ampliado, que pode detectar aí 60 doenças, mas infelizmente no SUS ainda são apenas 6 doenças que são identificadas. O teste ainda não é ampliado. Já houve um projeto de lei aprovado que vai ampliar para 53 o número de doenças, mas só a partir de 2025. Nós vamos trazer a importância da conscientização de se fazer o teste do pezinho ampliado, tá? Né, para a segurança, para a saúde das crianças. Nós vamos falar também, assim, da reinauguração da bênção do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário, lá em Brumadinho. Hoje, às 7 horas da noite, haverá a bênção do templo e ele foi todo reestruturado, foi revitalizado para atender melhor a toda a comunidade de fé ali da região de Brumadinho. E vamos trazer detalhes também do ProUni. Começa hoje a inscrição para quem está interessado em participar do ProUni para o segundo semestre. A inscrição vai até sexta-feira, dia 30. Podem concorrer pessoas que tenham a renda per capita familiar de até R$3 mil. Todos os detalhes daqui a pouquinho, 12:30, no Horizonte Notícia. Ok, André, um abraço para você. Abraço. É isso aí. Vamos seguindo aqui com a entrevista com a doutora Flávia de Figueiredo, que está falando sobre o direito das pessoas. Doutora Flávia, uma pergunta interessante aqui. Companheira em união simultânea no casamento pode ser beneficiada de seguro de vida? É interessante essa pergunta, Cir. Existe jurisprudência da 4ª turma do STJ que não permite que, se existe um casamento ainda, que não foi feito o casal que tenha separado de fato, não vai, a 4ª turma não permite que esse seguro de vida vá para o companheiro ou a companheira. Só que existe um porém, assim, é que o seguro de vida, ele é um contrato. E o contrato, você pode beneficiar quem você quiser.
Mas aí, no E momento eu- que o sujeito faz o seguro de vida, ele tem que dizer para quem que ele vai deixar se ele falecer. Sim, ele vai dizer, e não importa se ele é casado ou não, porque era assim que era praticado esse seguro de vida, né? Você beneficiava quem você quisesse, você podia beneficiar um amigo, uma amiga, dar esse dinheiro porque era da sua vontade, porque é um contrato, não é? Só que a quarta turma, ao decidir assim, ela está fazendo uma blindagem patrimonial. Ela está dizendo que só é permitido a monogamia, né? Você não vai poder dar para o seu companheiro esse dinheiro, esse seguro que você queira dar, não é? E você está restringindo aquele direito civil da pessoa. Eu não estou julgando se a pessoa está casada e ela tem um companheiro, uma companheira. É só com relação a essa liberdade que o seguro de vida ele proporciona. E nesse caso, não, porque já tem vários julgamentos a esse respeito, impedindo do companheiro ou a companheira de receber. Se o seu companheiro, né, que vocês estão tendo essa união estável, ele continuar casado. Pois é, doutora Flávia, nós tivemos aí GBOX, CAPEM e etc., que fazia esse tipo de seguro de vida e quando a pessoa morria, ia ver lá o que tinha. Não tinha nada? 40 anos atrás era 4 milhões, que virou 4 reais, ou virou 40 centavos. Não, os absurdos que absurdos, né? acontecem aqui no país. Né? Isso aconteceu muito, né? Muito. É muito triste isso que acontece no Brasil. O Rinaldo está perguntando como comprovar que o veículo é do devedor para que aquele carro seja penhorado. Acontece muito. A pessoa deve adquirir um carro e ela não registra esse carro no seu nome. O nosso Conselho de Trânsito brasileiro, ele exige que o vendedor, ao passar aquele carro, você comprou, você tem que registrar no Detran o carro. Claro. Porque se você não faz Seu nome, isso, né? sim, continua ainda com o que passou o carro para você, o que vendeu, né? E as pessoas têm que ficar alertas, porque multas, elas vão vir no seu nome. Vão para o seu prontuário no Detran. Né? E o que a pessoa deve fazer para que esse bem, se aquela pessoa é um devedor, né? E para que aquele bem seja penhorado? Ela deve ir à justiça, pedir ao juiz que notifique o Detran para ver se houve uma alegação eventual de venda daquele veículo, mesmo que a pessoa não tenha registrado. Se o Detran informar, não, existe essa alegação de venda, está tudo bem, porque com essa alegação de venda já demonstra a propriedade da pessoa que adquiriu. E aí você vai poder penhorar aquele carro. Se não houver essa alegação de venda, o que pode ser feito? Aí a pessoa vai ter que ser um detetive, sabe assim? Porque o nosso Código Civil, ele permite, e se você demonstrar a posse daquele bem, que você tenha propriedade. Então, você vai ser um detetive no sentido de ver aonde que esse carro ele é guardado, se esse devedor anda com o carro, leva filhos, viaja com esse carro. Porque se você conseguir comprovar isso, essa posse do veículo, então o Código Civil permite também, né, ele vai dizer, se tem a posse, tem a propriedade. E aí esse bem vai poder ser penhorado e você vai receber seu dinheiro. Aliás, eu tenho uma história, doutora Flávia, muito interessante de um amigo meu. Trabalhou, lutou muito para ter um carro. Não me esqueço do carro dele, era uma Caravan bonita, naquela época, né, uma Caravan e tal. Há um colega dele de trabalho, que tinha uma relação com uma mulher muito poderosa, pediu a ele que ele fosse o fiador dele e que colocasse o carro à disposição para ele dar uma dívida que ele precisava de calcionar a dívida e tal. Então, pegou o carro do amigo e calcionou essa dívida. Só que tem que ele não pagou, né? E um dia o amigo está lá trabalhando e tal, de repente chega lá os oficiais de justiça e leva o carro dele. Nunca mais ele teve carro. E o cara também não pagou o carro a ele.
né? Mas também o outro achou que estava emprestando, ele estava fazendo esse favor para ele, porque ele estava com uma mulher muito poderosa financeiramente e você queria levar alguma vantagem também, né? Naturalmente, né? Com certeza. Né? Ficou sim. seu carro eternamente, né? Morreu sem carro. Olha, são as situações tristes que acontecem, né? Acontece muito quando você aluga uma casa e tudo, e a pessoa... E eu vejo essa pessoa que fez isso com esse meu amigo já morreu, o cara que perdeu o carro, já morreu. E eu sempre encontro com esse amigo, né? E ele está sempre muito tranquilo, tal, e etc. Encontro com ele aí nos bares da vida, ele sempre alegre, sempre feliz e tal. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que a consciência não dói, né? Não, né? Tirou o carro de um que custou a comprar um carro, não é verdade? É verdade. Nem pensa, né? Nunca pensou sobre isso. Nunca pensou sobre isso, e né? ninguém nunca perguntou. De vez em quando dá vontade de perguntar, seu fulano, e aquele carro do fulano e tal, etc. Morreu Dá vontade de triste. perguntar, né? Dá vontade de perguntar, né? Mas o direito é uma coisa interessante, né? As pessoas, eu sei que quantas e quantas pessoas perderam bens, né? Porque foram ser fiadores de alguma coisa, né? Eu comecei a contar, é realmente isso. Você vai ser fiador, a pessoa pede, né, encarecidamente, seja fiador. Muitos parentes fazem isso e depois não pagam, né, o aluguel e você perde o seu bem, o seu lote. Eu fui fiador de um sujeito num apartamento, né? E ele saiu de lá, levou o chuveiro, levou a torneira, levou o vaso sanitário, levou tudo. Então, nós tivemos, eu e outra pessoa que éramos os fiadores, tivemos que devolver tudo que o cara tirou de dentro do apartamento, além de pagar a dívida dele. Como é que faz uma coisa difícil, dessas, né? Às vezes, eu até penso que a pessoa já faz com essa intenção. Isso é possível, né? Tem pessoas que nasceram para dar o tombo, agora quer dizer, né? Perdem a confiança de todos os amigos, não é verdade? Né? E o seu nome... E no momento que o cara mais precisou, você esteve ali para ajudar, né? E depois você não pode mais. Né? Eu tive que pagar a dívida, eu e o outro fiador, pagamos a dívida e tivemos que repor ao apartamento chuveiro, torneira, vaso sanitário. Já pensou o cara levar um vaso sanitário? Do apartamento? Assim, é difícil, né? É difícil. Essa aí precisa de uma explicação. É uma explicação. Doutora Flávia, deixa o seu telefone, por favor. O meu telefone é o 98669-2411 e o meu Instagram, Flávia de Figueiredo. Eu vou cantar aquela musiquinha antes de ir embora. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina, analgésica e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não se esqueça, hein? Mercado Central, onde os mineiros se encontram. Amanhã a gente volta. Até já.